para nos ensinar que não há Deus, que não há propósito, é tudo apenas aleatório, é tudo apenas material. Então, como chegamos a esse ponto? Certo? A resposta é muito simples e discutiremos isso ao longo desta disciplina, ao longo do restante do semestre. Certo? O problema é que você tem o céu, você tem a terra e você tem o inferno. Certo? O céu é espiritual, é consciência. O inferno é mecânico, são máquinas. Certo? Estamos presos no meio. É sempre nossa escolha escolher o céu ou o inferno por causa do livre-arbítrio. Certo? E durante a maior parte da história humana, escolhemos o céu. Mas, eventualmente, surgiram pessoas que escolheram o inferno. E quando você escolhe o inferno, você tem acesso à tecnologia, certo? E essa tecnologia permite que você conquiste e controle outras pessoas, certo? Mas uma vez que você controla, conquista e domina as pessoas, você precisa fazê-las obedecer. Se você é iluminado, se você conhece a verdade, você sabe que nada disso importa. Nós todos vamos partir. Nós todos vamos morrer. Então, por que eu deveria ouvir você? Para que eu possa controlar você, eu preciso que você tema a morte, certo? Eu preciso que você esqueça Deus, que tema a morte. Quando você morre, morrer é a pior coisa que pode acontecer com você. E porque antes as pessoas entendiam que a morte era apenas parte da jornada. Era uma libertação. Era uma oportunidade de se redefinir e voltar. Agora a morte é a pior coisa que poderia acontecer com você, certo? Então, como você faz as pessoas esquecerem Deus e como você faz com que elas temam a morte? Você usa a ciência, certo? E você cria teorias como o Big Bang, como a evolução, como a neurociência para fazer as pessoas esquecerem a divindade dentro de si, certo? Então é para isso que a ciência serve. Mas, infelizmente, para essas pessoas, isso não é suficiente porque, no final, todos nós morreremos, certo? Então a única maneira de contornar isso é criando uma nova tecnologia chamada transhumanismo. Você já deve ter ouvido falar de transhumanismo. Novamente, não se preocupe com o conceito agora. Discutiremos isso mais tarde no semestre. Bem, o transhumanismo é superar a humanidade, o que basicamente significa derrotar a morte. Fazer upload do seu cérebro para a internet para que você esteja aqui para sempre, certo? Para prendê-lo aqui para sempre. E então a questão agora é, por que eles estão fazendo isso? Por que as pessoas no poder estão fazendo isso? Certo? Então, como discutimos nesta aula ao longo da história humana, geralmente são as sociedades secretas que detêm o poder. Certo? Por quê? Bem, na última aula discutimos a ideia de burocracia de massa, certo? E discutimos como em uma burocracia de massa os burocratas não querem realmente fazer nada. Eles são preguiçosos. Bem, adivinhe? Se você faz parte de uma sociedade secreta, você consegue coordenar secretamente, pode controlar a burocracia porque você é a única pessoa fazendo algo. Certo? Mas então a questão. Mas o problema é que as burocracias não gostam de segredos, sociedades secretas. Então você tem que manter seu sigilo, e como você faz isso? Você faz isso através da transgressão. Se vocês estão fazendo coisas ruins juntos, certo? Agora vocês têm chantagem uns contra os outros, portanto, estão comprometidos a guardar os segredos uns dos outros. Se um cair, todos caem juntos, certo? Então agora vocês estão comprometidos a manter os segredos. Mas o problema é este. O problema é que é uma conspiração. Mas no momento em que forem descobertos, eles virão e prenderão vocês. Então, como vocês trabalham juntos sem realmente se encontrarem? E a resposta é a religião. Certo? Ou a palavra que usamos é escatologia. Religião é apenas o roteiro para entender o mundo que permite que você se coordene secretamente. Certo? Isso tudo faz sentido. Certo? Então agora essas sociedades secretas, elas estão na burocracia de massa e estão manipulando a burocracia e estão trabalhando juntas para cometer transgressões. Elas têm sua própria religião secreta. Certo? Quando você combina esses três elementos, o que acontece é que elas agora são forçadas a inverter essa compreensão. Inversão. Por quê? Porque elas sabem que estão fazendo o mal neste mundo. Então, quando encontrarem Deus, Deus as punirá, certo?
Então a maneira de contornar isso é: bem, eu vou adorar alguém que seja superior a Deus, que é Satã, certo? Então, o que elas vão fazer é inverter isso. Ao celebrar Satã, elas agora podem justificar todas as suas transgressões, certo? Como uma forma de fortalecer Satã. Além disso, há uma fraqueza fundamental no sistema, certo? Então, vamos revisar as 3 principais características do sistema. A primeira é a unidade, certo? Então todo esse sistema é completo e unificado. A segunda é a simetria, simetria ou polaridade. E o que isso significa é que, se existe o bem, deve existir o mal. Se existe feiura, deve existir beleza. Por quê? Porque você não pode ter um sem o outro, certo? Uma coisa é sem sentido sem a outra. É por isso que você tem Deus. Você deve ter Satã, certo? E o terceiro princípio é como acima, assim abaixo. E o que isso significa é que tudo é um reflexo um do outro. Então você nunca pode derrotar Deus. Mas o que você pode fazer é corromper os seres humanos para adorarem Satã para que Satã se torne tudo. Certo? Tudo bem. Vocês estão acompanhando? Certo. Então o que você está tentando fazer é inverter este mundo. E como você inverte este mundo? O que você faz é saber que o inferno é material e que o céu é espiritual, certo? O que você faz é doutrinar as pessoas a adorarem o mundo material e abandonarem o mundo espiritual. Você faz do dinheiro, poder, tecnologia, ciência, as maiores coisas do mundo, certo? Você se livra de Deus, você se livra da religião, você se livra da compaixão, você se livra do amor, e é assim que você controla o mundo. Então, em outras palavras, o que está acontecendo hoje é uma guerra entre o céu e o inferno. As pessoas no comando, as sociedades secretas, estão interessadas. Elas devem fazer do inferno um céu e do céu um inferno. Elas devem inverter o mundo para manter seu poder, certo? E é nisso que vamos nos concentrar pelo resto do semestre. Esta guerra entre céu e inferno. Como surgiu? Quem são os principais atores e o que acontecerá?